Olá, amigos, tudo bem? Do ponto de vista do direito corporativo, né? O que nós podemos dizer que existe já legalmente de formas para que a empresa consiga fazer a tão falada, né, proteção do seu caixa? Primeiro, vamos rapidamente referir o que seria proteger o caixa. Proteger o caixa é evitar que haja um fluxo negativo financeiro, ou seja, conseguir que as despesas sejam reduzidas, né, na mesma medida que as entradas, que o faturamento, que as receitas são reduzidas. Então, se consegue proteger o caixa, nada mais do que isso. A ação é reduzir despesas diante de uma forte redução das receitas em virtude da crise, tá certo? Eu separei 4 aspectos aqui para a gente analisar, que são coisas bastante atuais. O primeiro deles é o trabalhista. Então, o aspecto 1 é o trabalhista. O que significa isso? Significa que o governo já editou normativas permitindo que as empresas consigam enfrentar a crise, ou melhor, tenham armas para tentar enfrentar essa crise. Então, através da MP 927 e da MP 936, se permitiu, por exemplo, através de acordos individuais, a utilização de ferramentas de banco de horas, né? Concessão de períodos de férias através de adiantamentos. Também se criou a possibilidade de redução de jornada com a respectiva redução dos vencimentos do colaborador. Isso permitiu também a adoção de ferramentas de suspensão de contrato de trabalho por até 60 dias, né, mediante o acesso do colaborador ao seu seguro-desemprego. Isso para as empresas que faturam até 4 milhões e 800. Para as que faturam acima disso, a empresa, além de contar com a possibilidade do colaborador que tem um contrato suspenso receber o seguro-desemprego, ela tem que seguir pagando 30% no mínimo dos vencimentos. Isso tudo são medidas trazidas para que as empresas possam passar por esse período de turbulência, desligando o menor número possível de colaboradores. São ferramentas bastante interessantes, sim, que podem ser adotadas. Principalmente leva-se em conta o fator que não se exigiu, então, complicadas negociações com os sindicatos, que às vezes fazem com que se demore muito essa situação e não permitiria a manutenção de emprego se fosse necessário nessa discussão. Então é por isso que aqui, como exceção, inclusive alguns preceitos constitucionais, diante dessa situação de verdadeira calamidade, né, pela crise trazida, as empresas podem então fazer acordos individuais. Com relação ao segundo aspecto que eu queria colocar para vocês, é o aspecto tributário. Então já há assim várias normativas em prol das empresas, né? A primeira delas é a suspensão por 3 meses dos vencimentos dos tributos do Simples Nacional. Isso já houve, então as empresas ME ou as EPP já estão contando com isso, esse vencimento postergado. É importante só referirmos que em algum momento, então, vai ter que se pagar esses valores que foram postergados. Então, vai haver que, para um cenário futuro, haja necessidade de pagamento dos tributos mensais adicionados daqueles que foram postergados. Mas, sem dúvida nenhuma, é, sim, uma medida que traz uma possibilidade de fôlego para as ME e as EPP, essa possibilidade de postergação dos vencimentos dos tributos, né? Aqui cabe referir que os tributos municipais e estaduais também entraram nessa possibilidade de prorrogação. Por outro lado, houve também a prorrogação do PIS e do COFINS, que são tributos incidentes, tributos de competência na União, também houve essa postergação. Além disso, houve a redução à metade do valor das contribuições ao Sistema S, que são aquelas contribuições que incidem sobre a folha de salários, assim como também houve a postergação do vencimento do INSS patronal, que é aquela cota de 20% que incide também sobre a folha de salários, sobre os prolabores dos sócios administradores de empresa, tá? Igualmente houve a possibilidade de postergação de recolhimento de FGTS. Então há sim várias possibilidades na área tributária, sem falar naquelas outras específicas que dependem muito do ramo de atuação da empresa, como redução de IPI, redução de imposto de importação, melhor dizendo, afastamento de IOF para operações específicas, enfim, são medidas interessantes na área tributária.
O terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês é exatamente a possibilidade de se revisar contratos, obrigações contratuais, através das figuras legais da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva e ainda de casos fortuitos de força maior. Então esses três institutos podem ser trabalhados entre si, os três têm previsão legal no Código Civil, para que a empresa alegue, por exemplo, que diante desse fato que não estava previsto, que é exatamente a pandemia, que trouxe impacto enorme, há uma situação de ela estar numa posição muito vulnerável, de onerosidade excessiva, e a outra parte, então, tendo uma vantagem indevida. Então, seria possível tentar repactuar a obrigação, né? Afastá-la por um tempo, ainda buscar rescindir ou resolver alguma obrigação contratual, vai depender do caso. Me surge agora, por exemplo, postergação de vencimento de valores a pagar, possibilidade de conseguir mais prazo de entrega de determinada mercadoria ou serviço, por aí vai. Então esses institutos estão aí mesmo que não se tenha um contrato escrito ou que se tenha e não tenha a regra colocada lá. Por quê? Porque a legislação, o Código Civil, traz esses dispositivos no seu texto, né? Então é possível, sim, conforme o artigo 393, artigo 478, artigo 317 do Código Civil, se utilizar desses institutos de onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, ou caso fortuito de força maior, para buscar repactuar uma contratação. E não digo unicamente judicialmente, na verdade se pode utilizar isso numa boa negociação direto com o parceiro de negócio para tentar recompor a situação, tá certo? Por fim, então, a quarta medida, o quarto aspecto que eu gostaria de colocar é exatamente a possibilidade da empresa, num cenário pós-pandemia, de volta às suas atividades, ou melhor, volta às atividades mais normais, se é que podemos dizer assim, da economia. Então a empresa pode buscar utilizar o dispositivo da Lei 11.101 e requerer a sua recuperação judicial, a figura através da qual se apresenta um pleito ao magistrado que, se acolher de acordo com requisitos iniciais, suspende o vencimento das obrigações da empresa e outorga um prazo para que ela apresente um detalhado programa de recuperação, a gente chama de plano de recuperação. Esse plano, então, é colocado para os credores, dividido em classes de acordo com a natureza dos seus créditos, para que eles digam se aprovam ou não, ou se ainda requerem alguma alteração nas suas regras. Aprovado o plano, então a empresa está em recuperação. Então ela pode pagar valores com reduções, com aumento de prazo, pode vender unidades produtivas, trocar elementos de gestão, ter acesso a parcelamentos especiais na área tributária, enfim. Inclusive na área trabalhista, desde que o faça mediante sindicato, pode também haver reduções ou desligamentos. Então a Lei 11.101 é uma figura bastante interessante que existe no nosso regime desde 2005, e pode ser muito efetiva nesse cenário pós-pandemia. Por que eu digo pós-pandemia? Porque agora falar em recuperação judicial é só dado, nós estamos ainda no olho do furacão, né, digamos assim, então a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, qual o grau. Então hoje pensar num plano de recuperação seria só dado, o mais indicado é utilizar as medidas que eu falei até aqui para tentar sobreviver. E aí sim, depois, quando passar esse cenário de pandemia, caso a empresa esteja em grave dificuldade econômica, que ela tem que provar isso e que acha que ainda tem como se recuperar, ela deve então procurar essa saída de recuperação judicial. Fora isso, também a gente poderia referir aqui linhas de crédito que estão a todo momento sendo oferecidas para empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, possibilidade de obtenção de crédito para pagamento de folha, por aí vai. Então, existe sim várias ferramentas jurídicas que estão aí para ajudar as empresas nesse momento de crise, de grave crise. Tá bem? Muito obrigado por me assistir até aqui. Coloco à disposição para qualquer dúvida. Forte abraço.